Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos conversar um pouquinho sobre um tema extremamente importante para você que trabalha aí com o público, seja a função que for, né? Desde o agente de portaria, o agente de ronda, o controlador de acesso, você que trabalha na recepção, como gestor, como síndico, o que for. Independente da profissão, a gente sempre precisa nos preocupar, né? Nós precisamos nos preocupar com a nossa apresentação pessoal. Já pensou, né? Se eu tivesse, a gente começasse a aula assim, né? Ó, já cansado assim, ó. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de apresentação pessoal. Isso acaba não transmitindo uma boa imagem. Não que também essa postura que eu tô talvez não transmita, mas a gente tenta transmitir uma boa imagem. E lembre-se o seguinte, né? A boa imagem não é por conta de é bonito ou é feio, mas é a disposição para. Então, você profissional precisa sempre se preocupar com isso aí. Vamos dar uma olhadinha em alguns pontos aqui que a gente observou. Bom, aparência pessoal, né? Na sua apresentação pessoal e no relacionamento com as pessoas, seja da sua família, seja do seu ambiente de trabalho, seja onde for, né? É interessante você ter sempre uma boa apresentação pessoal, né? Tem certos ambientes que acabam não condizendo com determinados tipos de apresentação. O que eu quero dizer com isso, mais uma vez, não estou dizendo aqui que a pessoa tem que ser bonita, tem que ser feia, isso não faz sentido, né? O que faz sentido é que você, de repente, desempenha uma função e você tem que verificar o vestuário compatível com aquela função, né? Isso é importante, né? É importante também verificar a sua função e verificar que não condiz, de repente, um cabelo extremamente crescido, cabelos compridos, barba por fazer, não condiz com aquela realidade, com aquele ambiente que você convive. Isso acaba não melhorando o seu relacionamento com as pessoas, acaba não atraindo o público para você de uma maneira positiva. É importante no ambiente profissional você ter esse tipo de preocupação, tá bom? Então a apresentação pessoal é algo extremamente importante. Isso tudo que a gente está falando está relacionado diretamente a essa imagem aqui, ó. É a propaganda que você vai fazer de você mesmo, né? Muitas vezes você se mostra solícito para resolver um problema. Meramente por você ter sido solícito, o seu chefe viu, foi de bom grado, agiu de boa fé, né? Foi honesto. E aí isso talvez você não saiba o que vai te trazer de frutos lá na frente. Talvez não traga nenhum, mas te trouxe uma boa sensação de fazer o correto, mas talvez lá na frente você ganhe uma promoção, um aumento de salário ou pelo menos uma indicação, vai falar bem de você justamente por suas atitudes, justamente pela maneira como você se apresenta, de uma maneira não agressiva, de uma maneira educada, de uma maneira cortês, sempre de uma maneira ética. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí. Isso é muito importante no relacionamento interpessoal, né? Pessoal, a gente falou, né, a questão aí do vestuário, não é que você precisa, vamos deixar bem claro aqui, a gente não precisa, eu preciso me vestir com uma roupa cara, eu estou bem vestido. Não, não é isso. Mas você precisa estar com a roupa limpa para exercer determinada função. Outras não. Tem certas funções que você não necessariamente precisa estar com a roupa limpa, precisa estar com a roupa passada, não necessariamente você precisa cortar o cabelo e fazer a barba. Vai depender sempre o que? Da sua atribuição profissional. Então analise o cenário. A minha função condiz com esse perfil. Eu tenho esse perfil? Não, não tenho, eu vou forçar. Vamos verificar então, vamos de repente ter uma profissão que condiz com o seu perfil, né? Condiza com o seu perfil. Mas, de repente, você precisa estar naquele perfil. É uma necessidade momentânea, financeira. Você vai ter que se adequar. Para quê?
É marketing, é o seu marketing, é a sua imagem, é aquilo que você está passando, tá bom? Postura, mesma coisa, né? A postura, aqui a gente pode, por exemplo, elencar passa as pessoas, você cumprimenta elas sempre de sentado, não levanta, aquelas regras de boas maneiras, né? As pessoas estão sempre se alimentando e toda vez que você passa, você vai lá querer dar a mão para todo mundo, cumprimentar. Todo mundo foi lá, lavou a mão, né, lavou as mãos para poder comer. E aí você vai lá dar a mão para todo mundo. Sua mão você não lavou, está dando a mão para todo mundo e a pessoa vai ter que voltar a comer. Então existem regras, né, de boas maneiras que a gente precisa seguir, né? Não ficar lá tirando sujeira do ouvido, de outro lugar, nariz aí, e querer depois vai dar a mão, a outra pessoa viu. Então é postura, são regras de educação, você precisa se preocupar bastante com isso, né? A postura também é importante, principalmente você exerce uma função ali de vigilância, você exerce uma função de gestão, de administração e tá lá com o pezão na parede, encostado, sentado no chão de qualquer jeito. Será que condiz com aquela realidade que você vive? Ah, professor, então nunca vou poder encostar o pé na parede e sentar no chão. Lógico que você pode, mas tudo tem o seu momento. Você está de repente num churrasco lá com os amigos, você vai sentar e vai deitar no chão se você quiser. Tá num momento de descontração, sim, mas você está num ambiente um pouco mais formal, aí não condiz com aquele ambiente. Então você precisa se preocupar com isso, tá bom? Bom, a entonação da voz, né? Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, porque muitas vezes você pode, de repente, acha que está falando baixo e está gritando, acha que fica cochichando, né, com a outra pessoa, está falando baixo e está falando muito alto, a outra pessoa está ouvindo, né? Isso é um tipo de comportamento que, na verdade, a gente deve excluir, né? A gente não deve ficar cuidando da vida alheia de uma maneira negativa. Fala, pô, aula de conselho. Não, não é aula de conselho de pai e de mãe. É aula de apresentação pessoal, de marketing pessoal, para que você possa se portar de uma maneira adequada, para que você tenha mais sucesso na sua carreira. Esse é o propósito, tá bom? Então cuidado aí com a voz. A ética, pessoal, ética, tudo que existe de regra, né, vem de ethos, né, tudo que a gente tem de regra previsto dentro da sociedade, tudo aquilo que você tem de norma, procedimento dentro daquele lugar que você trabalha, seguir. Existe uma ordem que foi dada para mim? Vou seguir essa ordem que foi dada para mim. Vou fazer exatamente como falaram para eu fazer. E não, vou fazer, vira as costas, fala mal lá para o outro. E aí na frente dele, você é super legal, né? Você é super legal na frente do chefe, vira as costas, fala mal do chefe. Ou você é o chefe, recebe uma ordem do escalão superior, você não concorda, vai retransmitir para quem tem que executar e fala, ó, por mim eu faria diferente, mas ele que mandou, então ó, vai ter que fazer isso aqui. Totalmente antiético, né? São comportamentos que acabam não agregando em nada no seu profissionalismo, tá bom? Você acha que está agregando as pessoas, só que não está agregando, sabe por quê? Você tem que lembrar o seguinte, aquela pessoa que fala mal do outro para você, pode ter a certeza que ela também é capaz de falar mal de você para um outro. Então toma cuidado um pouquinho com esse comportamento, né? De repente tecer algum comentário desagradável sobre as pessoas. Guarde para você esses comentários porque não contribui aí com a sua vida profissional. Isso desagrega, desarmoniza e é contra qualquer preceito ético, moral presente na nossa sociedade. Então agir eticamente é você agir de acordo com os princípios, com as regras, com as normas que estão estabelecidas pela sociedade, né? Nada que fuja disso, tudo bem? Bom, agir sempre com cordialidade, né? Claro, sempre de uma maneira educada, sempre de uma maneira cortês, sempre de uma maneira que atraia as pessoas para você e não afaste-as
de você. A gente tem sempre que tentar construir pontes e não cavar abismos, né? Os abismos, eles surgem na nossa vida e aí a gente tem que tentar construir ponte. E muitas vezes a construção dessa ponte, ela acaba ocorrendo justamente nesses contatos interpessoais. Quando a gente fala, por exemplo, de alguns conflitos que ocorrem entre duas pessoas, quando a gente vai avaliar como um terceiro de fora, você percebe que alguém deu causa e esse outro alguém não foi flexível para tentar continuar aquele conflito. A gente tem, claro, os nossos valores, as nossas crenças, que o pessoal fala, né? Eu tenho a minha vergonha na cara, né? Mas alguém tem que ceder na história para que aquilo não se agrave, não gere uma crise pior. Alguém tem que ter a flexibilidade de tentar a melhor solução para aquela afirmação que não foi tão agradável. Alguém tem que pensar nisso. Existe um conflito entre duas pessoas, um dos dois vai ter que pensar nisso, né? Senão a gente sempre vai cavar mais abismo ao invés de construir uma ponte para chegar do outro lado. Tudo bem? Então, educação nunca é demais. Nunca. Hoje a gente nota, a gente vai em alguns hospitais, né, e observa que lá dentro tem campanhas para falar obrigado, bom dia, boa tarde. Isso está em falta na sociedade hoje, pessoal. São coisas óbvias, né? Falar bom dia, boa tarde, boa noite, agradeço, muito obrigado, estava tudo excelente. Agradecer nunca é demais, nunca é falta de educação. As pessoas não vão achar que você é puxa-saco, que você é alguma coisa por conta de você agradecer e de você ser educado, né? Muito pelo contrário, as pessoas, via de regra, têm uma grande admiração por profissionais que são educados, né? Via de regra, essas pessoas são colocadas em locais que exigem uma tomada de decisão por conta da capacidade que ele demonstra, pela demonstração de controle emocional, né? Pressupõe-se, muitas vezes diante da cordialidade, da educação, da tranquilidade, que ele tem uma maior facilidade para lidar com problemas, com crises que venham surgir, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado, né? Insira isso aí na sua vida profissional, que você só tem a agregar. Bom, e outra coisa, claro, gerar sempre a empatia, aquela aproximação, né? Fazer com que as pessoas se sintam bem quando estiverem próximas a você, né? Não ser aquela pessoa que acaba sempre tratando de assuntos negativos, assuntos que são chatos, né? Óbvio que tem momentos para que a gente falar de coisa chata, mas tem momentos para a gente falar de coisa legal, coisa engraçada, coisa bacana, dar risada, distrair. Então, a gente tem que saber lidar com esses momentos. A hora de falar sério, a hora de não falar sério, a hora de falar da coisa que não foi boa, que a outra pessoa fez, saber chamar atenção sempre de maneira reservada, elogiar sempre em público. Então, são coisas que são fundamentais, né? A gente acha, às vezes, que elogiar, a pessoa, sei lá, vai se sentir algo extremamente, e não vai fazer mais algo extremamente maravilhoso como ela fez anteriormente. Não, elogiar sempre é bom, né? Só que não pode também ficar elogiando por qualquer coisa, senão o elogio também perde o sentido, né? Mas elogiar em público, chamar a atenção sempre de maneira reservada, de modo que outras pessoas não ouçam, mesmo que essas pessoas sejam os pares desse profissional, tá bom? Bom, pessoal, então tratamos um pouquinho hoje aí sobre a apresentação pessoal, marketing pessoal e relacionamento interpessoal para que você possa crescer ainda mais aí na sua profissão. Muito obrigado pela sua atenção, grande abraço, até a próxima!